Eu quero continuar a experiência que eu tô tendo aqui. E foi foi esse momento que eu me converti. A minha como, vida... como é que foi isso? Alguém te trouxe? Você veio sozinha? Sozinha. Você veio sozinha no primeiro culto? Sozinha. Isso foi no dia 26, 27 de março. No outro dia ia ter culto, na quarta-feira. Aí eu fui na primeira igreja, né? Que era um núcleo do pastor Valdeci, que era ali perto onde eu morava. Fui lá, queria sentar num cantinho ali pra ninguém ver, porque eu ainda tava com o olho machucado, né? Ficava ali no cantinho, mas eu falava assim, ó... Deus, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sei que é aqui dentro que eu vou ter. E assim... Não tipo, sozinha? Sozinha. Você foi sozinha? Sozinha. E buscava... Mas você bebeu depois que... Você não usou mais nada? Você ficou assim... Não, acabou. Eu não tinha mais vontade, porque eu queria o ar. Nossa. Eu buscava o ar. O que me importava era o ar. Que falava assim. Eu queria buscar o ar, que depois é o refrigério. Então, eu só queria mais. Mais e mais e mais e mais. E lembrando que nesse momento, horas antes dessa experiência em casa, eu ia tentar pensando em tirar minha vida. Tá. Porque o inimigo já tá atacando tua mente. Eu tava pensando... Até então, eu tinha escrito uma carta. E escrevi tudo. E todos os momentos, assim, de coisas que eu passei, que pessoas não sabem, tudo. E eu escrevendo ali, e escrevendo tudo que eu passei. Eu vi pro mundo pra isso. Pra sofrer nessa área, E escrevi essa carta. Até hoje, eu não encontro onde que tá essa carta. Olha só. Até hoje, eu não encontro. Não sei se eu rasguei, não lembro. Só sei que eu tava pensando em tirar minha vida. A única coisa que não impedia de eu tirar minha vida era porque eu tinha um Gustavo. E eu pensava, se ele ficar sem mim, vai ser como eu. Entendi. Entendeu? Sozinha. Que eu me sentia sozinha, né? E era o que me impedia. Você falou assim que foi no culto do pastor Valdeci, certo? E lá Deus falou contigo ou não? Você recebeu algo ali? Eu só buscava esse ar. Então, no momento do culto ali, eu falei assim, eu não quero sair daqui sem sentir essa presença. Eu não quero. Então, eu buscava o tempo todo. Eu só orava assim, ó, Senhor, eu quero sentir tua presença. Eu quero sentir tua presença. Minha cabeça chegava a doer, porque desde o início do culto eu tô ali, eu quero sentir tua presença. Eu não quero sair daqui sem sentir tua presença. Minha cabeça doía o tanto que você pediu. Gerou uma sede. Uma sede insaciável, porque eu só buscava isso. Era culto, né? Na quarta, era no domingo, tinha congresso, eu tava sozinha eu ia. Eu e meu menino, né, o Gustavo. Sozinha eu ia, se eu chamava pessoas, se a pessoa não quer ir, eu tava indo. E tipo assim, não tinha ninguém, tipo, pegando no teu pé, falando, você tem que voltar, Era você. Era eu. Eu sabia o que eu tava buscando. Eu sabia, era tipo assim, ó, achei o meu caminho, achei o propósito, achei o meu lugar. Sabe quando a certeza, tipo assim, a pergunta que eu tava horas antes perguntando, eu vim pro mundo pra isso? Eu vim pro mundo pra isso? Pra que eu vim pro mundo? Era o tempo todo dentro de mim. É pra isso que você veio. Deus te mostrou, deixou muito claro pra você. Muito claro. Era como se eu só tinha uma caricatura. Característica? Não, aqueles... Tipo uma imagem só de você e você tá fora de você. Sim. E de repente você se encaixa. Era assim que eu me senti. Você consegue lembrar de alguma experiência que você teve nessas buscas tuas, assim? Uma que te marcou, esse primeiro contato aí? Esse primeiro contato eu acredito que foi tremendo, né? Foi. Porque esse já te moveu, assim, do lugar de onde você estava... Já começou a libertação ainda na tua vida. E você lembra, assim, desse próximo contato? Porque você tá numa sede, numa busca. E você lembra desse primeiro contato? Eu fui tendo, assim, que nem no início, as experiências que eu tinha, né? Que eu buscava, eu quero ter experiência, eu quero tua presença. Era arrepio, era choro, né? São esses. Mas conforme eu ia buscando, ia aumentando. Era coisa nova o tempo todo. De repente, eu tava rolando no chão. De repente, eu tava rindo e não conseguia parar de rir, sabe? E era, tipo, uma atrás da outra. Ia aumentando. No início, era só os arrepios. Você fala de cair na unção, de ficar rindo. As pessoas oravam por você caía. Mas eu caía até sozinha. Era só... porque a minha busca era eu e ele. Então, tipo... Não precisava as pessoas virem, coisa, porque ali tava tendo ali, era eu e ele. O tempo todo eu e ele, né? Então, de eu cair no chão, rolar, de dar unção e ria. Então, cada dia era uma coisa diferente. Então, eu buscava mais e aconteceu tudo rápido, né? Eu me converti, logo eu fiz um encontro, do encontro eu fiz um reencontro,
né? Nesse meio do... Um atrás do outro, assim. Tava tendo uma coisa atrás da outra, então eu tava sempre dentro. Você já fez todos. Busquei, né? Que nem fui no culto, eu me converti numa terça, na quarta eu fui no culto, no núcleo. Na quarta eu perguntei pra Socorro se tinha célula, porque eu sabia de que tinha célula. Porque quando eu era pequenininha, eu lembro de participar de célula. E eu até fazia célula com a Edjane. A Edjane era minha líder. Sim. E ainda ela tava me pondo de co-líder na época. Eu era bem pequenininha, né? Só que assim, conforme o tempo foi passando, eu esqueci de tudo, né? De Deus, como eu te falei, eu só conhecia por ouvir falar, né? Não era tão assim... de saber tão profundo, de saber ele é real. Porque naquela experiência que eu tive com ele em casa, tipo, ele é real, entendeu? Ele tava ali, eu vi, né? E nessa você já acontece isso com você, você vai no culto. Quando o teu marido volta de viagem, como é que foi isso aí? Tipo, ele te viu e achou algo... Eu fui lá em São Paulo, ele não tava querendo vir pra São Paulo, porque a gente tava tão complicado assim. Depois dessa briga, você voltou pra casa, aconteceu tudo isso e voltei lá de novo. Aí você voltou atrás dele? Voltei e falei pra ele. Ele não tinha vindo pra casa, Não tinha. Aí eu falei, Vinícius, Deus me mostrou pra me lutar pela minha família, porque ele mostrou nós 3 entrando na igreja. Eu sei que é pra mim continuar com a minha família. Falei, e eu mudei, e aí contei pra ele a experiência, eu acho que não entendeu nada, né? Quem entendeu foi o meu sogro, que meu sogro tava lá, né? E ele falou do refrigério, porque eu não sabia disso. E meu sogro, por ele já ter vindo na igreja, tudo, né? E ele sabia, né, o que eu tava passando. E ele falou, Yara, você tá com sede. Você tá com sede. Eu falei, eu tô, porque eu quero mais, eu falava, né? E aí ele falou assim, tá bom. A gente vai junto, ele concordou. Aceitou, né? Só a diferença foi no encontro, né? Que eu fiz o encontro, ele não fez o encontro comigo. Tá. E aí ele pegou e estranhou, porque a gente aprende uma coisa assim, a tua visão abre, né? E quando eu cheguei em casa, ele chegou de viagem, foi logo depois já estava em casa. E eu ia te perguntar isso, essa transformação do encontro, assim, de abrir os teus olhos. Você ficou aquela crente radical? Eu fiquei paranoica. Porque muita coisa eu não sabia, entendeu? Porque eu tava buscando as experiência, e no encontro tremendo, né? E a visão abre, né? Porque você começa a ver o mundo, assim, de uma forma diferente, né? E aí o Vinícius chegou em casa e ele olhando assim pra mim, e eu falava assim, Vinícius, Deus mandou falar que a gente tava guardando dinheiro pra gente comprar um carro, né? Tinha um valor de 2.000, né? E eu falava, esse dinheiro é pra gente casar. Falei. Você já veio pra consertar, fechar as brechas, tudo. Veio o conhecimento, tipo, tô fazendo isso errado, eu preciso melhorar, isso. Já foi direto no casamento. Deu direto no casamento. Deus falou, o dinheiro que você tá guardando. E aí ele olhando assim, ele ficava assim, ó. Sabe, fixo, assim, um olhar fixo pra mim, assim. E o dinheiro que a gente tá guardando é pra gente casar. E Deus pediu a nossa santidade até o casamento. E aí ele ficou assim, olhando assim, aí eu expliquei pra ele sobre a santidade, né? Da gente não... Isso vocês já moravam juntos? Morava junto, a gente morava junto. E aí? E ele falou, tudo bem. Porque também eu orei lá no encontro, né? Eu falei, Deus, prepara o coração dele, porque eu acho que é muita informação. E vocês ficou quanto tempo pra casar? Quase 3 meses. E você ficou ali mantendo firme? 3 meses. Eu falo que foi radical, tua... Foi. Porque eu não queria nada... E ele, sem entender isso? Tipo, tô morando junto, tô casado, não posso fazer nada? A única coisa que ele pegou e ele ficou bem assim, agitado, é a questão que eu ficava muito pensativa. O tempo todo, porque eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Que foi no encontro. E nisso, minha cabeça o tempo todo orava em línguas. E aquilo eu tava muito pensativa, então eu ficava calada. Ele falava as coisas, eu falava, mas tá errado isso. Na minha cabeça, tá errado isso. Então ele ficou assim, o que aconteceu com você? E eu não sabia explicar pra ele, porque eu não sabia o que tava acontecendo comigo, né? E foi onde que ele falou assim, a minha líder é Socorro, né? E ele falou, vou lá pra Socorro, vou ligar pra ela. O que aconteceu com você? Ele ficou assim, sabe? A única coisa. Eu falei, Vinícius, calma, eu não sei te explicar, porque eu não sei o que tá acontecendo. E até então, ela me ajudou, né? Me trouxe aqui, porque minha cabeça tava o tempo... Eu fiquei muito, assim... Recebeu demais da conta. Recebi demais, porque minha cabeça não parava de orar em línguas. Minha cabeça o tempo todo, e eu não conseguia raciocinar. Assustou até ele. Assustou, que ele falava assim, o que aconteceu? E a gente foi em Ribeirão no outro dia. E dentro do ônibus eu ficava assim, ó. E minha cabeça orando em línguas. E eu ficava assim calada. E ele falava comigo, tá bom.
Tá bom. E ele, o que aconteceu com você? Eu vou falar com a Socorro pra saber o que aconteceu com você, ele falava. E eu não sabia explicar. Porque as nossas conversas, do jeito que a gente conversava, eu falava, mas não tá certo isso. Tudo eu achava errado. E eu falava, mas tá errado dessa forma. Esse pensamento e esse modo desse caminho é errado. Então, eu não queria assustar ele, então eu ficava calada. E aí, ele conversava comigo, eu só falava, tá bom. E a cabeça assim, ó. É a cabeça orando em línguas o tempo todo. Que até então, foi tudo novo. São experiências que era tudo novo. Eu não sabia o que tava... Não, eu fico tentando imaginar. Eu falo assim, pelo fato de ele na cabeça dele, ele já é teu marido, mora junto, tudo você chega e fala da santidade. Aí ele começa a te olhar e ver tudo isso em você e fala, que Deus derramou demais na tua vida. O que tá acontecendo com ela? Não, eu fico imaginando a cabeça dele, ele tentando também compreender tudo compreender. Isso. Ele ficava só assim, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Até então, foi uma luta, assim. Até então, de repente, ele inventou de comprar uma bicicleta de mais de R$2.000, sendo que o dinheiro era pra casar. E aí? E aí, ele ficava assim, eu quero uma bicicleta. Sempre sonhei com a bicicleta. Eu falei, Vinícius, somos em 3. Como que a gente vai andar numa bicicleta? Mesmo que a gente não use o dinheiro pro casamento. Como que a gente anda numa bicicleta? E ele falava, não, eu quero. E até então, a gente começou aquela discussão. Eu ia trabalhar e aí discutia. Chegava em casa e discutia, porque ele tocava no assunto o tempo todo da bicicleta. E nisso eu entrei em desespero. Eu falei, eu não quero voltar quem eu era antes. Eu não quero voltar a velha Yara de discutir, de brigar. E aí nisso eu comecei a chorar. Ele no quarto, eu fui pra sala. E eu joelhei ali. E eu ajoelhada e falava assim, eu falei, Deus, o que eu faço? Ele quer bicicleta, nós temos que casar. E aí o Espírito Santo falou, foi uma voz, uma que marcou muito também, foi a voz nítida de uma pessoa falando. Falou do meu lado assim, falou assim, ó, deixa ele. E eu falava, mas como que eu deixo ele? Ah, você ouviu mesmo? Ouvi uma voz, eu senti alguém chegando assim do meu lado e bem no meu ouvido, deixa ele. É uma voz, tipo assim, como a gente tá falando, deixa ele. E eu fiz assim, ó. Parou, olhou pro lado, tinha ninguém? E eu sabia que era Deus, né? Porque traz aquele... vem naquela testificação no Espírito. E eu falava assim, como que eu vou deixar ele? E eu ali, não tem como eu deixar. E o casamento, como? E eu debatendo, eu falei... Aí, por fim, eu falei assim, pai, se o senhor falou que é pra deixar, tá bom, vou deixar. Eu não quero, mas eu vou deixar. Aí eu cheguei nele no quarto, falei, tudo bem, compra a bicicleta. Aí ele olhou assim pra mim, ficou olhando assim. Eu acho que ele não acreditou. Aí eu fui trabalhar, nisso que eu voltei... Peguei e falei assim na internet, vamos procurar uma mais bonita. Eu ajudando ele a escolher uma bicicleta. Ele, e essa aqui? Eu falei, essa aqui é uma cor meio feinha, vamos na outra mais bonita e tal. Você não falou que tal pessoa ia ter a bicicleta? Vai lá, fala com ele, tudo. E ele olhando. E aí, quando a gente foi dormir, no outro dia ele acordou e falou, amor. Aí eu, oi. O que eu tô arrumando, né? O que tá na minha cabeça de comprar bicicleta? Falei, ai, Deus, eu não acredito que Mudou já. Mudou de um dia. Tipo assim, a gente dormiu. No outro dia ele acordou falando, o que eu tô arrumando? Comprar bicicleta? Pra que bicicleta? Né? Aí, pronto, acabou. Aí ficou o dinheiro. Ficou. E aí, como é que foi esse casamento? Nossa, foi bênção. Ele tava trabalhando de ajudante, né? De novo, porque ele tinha devolvido a caminhonete. Né? Aí que eu tinha orado para que Deus trabalhasse nessa área também, que a gente estava bem complicado em relação à caminhonete. E aí ele voltou do zero, né? Em vez de ter a caminhonete dele, ele voltou do zero. Tipo, começou a trabalhar de ajudante. E foi assim... A Uli estava comigo, né? A Uli que trabalhava comigo. E aí ela falava assim, Yara, nós vai anotar tudo, ó, tal dia você precisa de tal valor para tudo isso que você quer. E eu falei assim, nossa, e agora? Mas foi assim, sobrou dinheiro, porque foi entrando dinheiro que eu não sabia. Tipo assim, ele trabalhava, a gente pagava o nosso aluguel, pagava as nossas contas, e o dinheiro foi guardando. Em tal dia eu tinha um dinheiro, ainda tinha tempo pra gente, na nossa lua de mel. Olha só. Nossa, foi Deus, assim, Deus abriu a porta e, olha, até em relação em questão porque eu queria casar de noiva, né? Só que a minha intenção era casar no cartório às 11, né? E de noite entrar de noiva numa chácara. Em questão da igreja, assim, em questão que a gente morava junto, tudo. Aí foi resolvido... Estatuto da igreja. Isso. Tudo. Aí, em questão, aí não teve como. Eu chorei. Chorei. Eu e Deus em casa. Eu falei assim, Deus, amém. Se eu sou a igreja, eu vou, né? Vou obedecer, vou fazer certinho. Eu sou a igreja agora, né? E então, se é assim, tem que ser assim. E eu falo assim, ali foi eu acho que foi uma questão de
de ver como que tava a minha obediência, né? Porque foi assim... Deus começou a te moldar, né? Isso, em questão da obediência, em questão de autoridade sobre a minha vida, sabe? Em questão de tudo, essas áreas, sabe? E, de repente, o pastor Rubens chegou em mim e falou assim, Yara, você vai casar, né, tudo. Você vai casar no cartório primeiro? Eu falei, sim, eu vou casar no cartório. Só de noite que eu ia entrar de noiva, né? Você, não, eu faço teu casamento. Porque você vai estar casada já nas 11 horas, né? Você vai estar casada, porque não é no cartório. No papel, tudo certinho, né? No cartório ali. Então, não tem problema nenhum de você entrar de noiva, no caso, na noite, né? Porque você já vai tá casado, né? Falei, amém. Eu falei, Deus já sabia de todas as coisas, né? Ali ele queria saber onde que estava meu coração em questão de obediência. Começou a me transformar em tudo, sabe? E ali foi um passo a mais para me poder ter mais e mais experiência, né? Com ele.